tarde a todos. Meu nome é Luciana Cardoso, eu faço parte da equipe de programas globais da Rede de Cidades Resilientes e é um prazer recebê-los todos para esse seminário sobre mulheres, resiliência e liderança no marco da Semana do Dia Internacional da Mulher. Essa sessão faz parte do programa Cities on the Frontline, que é uma parceria com o Banco Mundial e a CEMEX. Esse é um espaço de troca de conhecimento e experiências entre cidades que nasceu em 2020, da necessidade de pensar como diferentes prefeituras no mundo inteiro estavam lidando com a resposta direta à pandemia. A gente recebeu tanta procura por parte tanto das cidades quanto em relação às temáticas a serem tratadas nesse espaço, que a gente evoluiu e hoje esse é um espaço para pensar como as cidades lideram temas de recuperação pós-pandemia e transição verde equitativa para garantir a construção de cidades mais resilientes. E hoje eu tenho a honra de compartilhar essa sessão com lideranças femininas da América Latina e do Caribe para refletir sobre qual é o espaço para mulheres como lideranças em suas cidades e quais são as políticas públicas que as prefeituras podem e têm impulsado para garantir a maior paridade de gênero, diminuir casos de violência, seja violência doméstica ou outros tipos de violência de gênero, e assegurar sociedades mais igualitárias. A sessão de hoje é coliderada com a iniciativa Making Cities Resilient 2030, do Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos de Desastre, e a gente vai contar com a presença da coordenadora regional dessa iniciativa, Adriana Campelo, além da diretora de Políticas da Mulher, da Secretaria de Políticas Secretaria de Políticas da Mulher, Infância e Juventude de Salvador. Infelizmente, a secretária Fernanda Lordello não vai poder participar, mas a diretora Fernanda Cerqueira vai participar. Também a secretária de Políticas e Promoção da Mulher do Rio de Janeiro, Joyce Trindade, e a diretora de Resiliência de Montevidéu, Andréa Denigres, e a diretora de Resiliência da Cidade Juárez, Verônica Gonzalez. Antes da gente começar a sessão, eu queria deixar aqui algumas regras básicas para a sessão. Primeiro, o propósito é ter uma conversa honesta e aberta, então a gente pede para vocês não atribuírem nenhum comentário dos panelistas sem a permissão explícita dos panelistas. Se vocês precisarem que a gente faça esse contato, a gente pode fazer. Além disso, a gente conta hoje com tradução simultânea, aqui do português para espanhol e do espanhol para português. Tem uma função dentro do Zoom aqui, interpretação, na qual você pode escolher se você quer ouvir o áudio original, no qual vai ter fala nos dois idiomas, ou apenas em português ou apenas em espanhol. Além disso, a gente vai ter um momento de perguntas e respostas, então, se vocês tiverem alguma pergunta para alguma das panelistas, eu peço que vocês coloquem aqui no chat do Zoom também existe essa ferramenta. E, por último, avisar que a sessão está sendo gravada e a gente pretende, na próxima semana, colocar tanto a gravação quanto as apresentações disponibilizar no nosso site da Rede de Cidades Resilientes. Para começar a sessão, a gente vai ter a oportunidade de ouvir diretamente, por meio de uma mensagem gravada, da nossa diretora executiva da rede, a Lauren Sorkin, sobre a iniciativa Mulheres e Resiliência, que a rede está impulsando e que marca a estrutura da sessão. Muito obrigada a todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión de Cities on the Frontline, en el marco del Día de la Mujer y de la iniciativa de Women and Resilience, y junto a mujeres líderes de Brasil, Uruguay y México. Destacaremos la importancia del liderazgo femenino en la construcción de la resiliencia en nuestras ciudades. Estamos emocionados de compartir experiencias y ejemplos concretos de iniciativas que se están llevando a cabo en la región. Un agradecimiento especial a CEMEX y al Banco Mundial, que han hecho posible la construcción de ese espacio de intercambio tan importante en América Latina, y de Making Cities Resilient 2030
que con desarrollo esta sesión con nosotros. La equidad de género es un componente fundamental para el florecimiento de cualquier sociedad y tiene beneficios comprobados en la construcción de resiliencia ante impactos y tensiones. Sin embargo, debido a la especificidad del contexto, la falta de buenos datos y la baja inclusión de las mujeres en la toma de decisiones, existen lagunas en el análisis práctico de género y de resiliencia urbana, lo que plantea un desafío para escalar proyectos de resiliencia urbana sensibles al género. Para abordar este desafío y avanzar en las buenas prácticas globales, R-Cities lanzó una iniciativa global, Women and Resilience. La iniciativa busca promover el liderazgo de las mujeres en la práctica de resiliencia urbana para atender la urgente necesidad de construir nuestras ciudades con perspectiva de género. Gracias y espero que tengan una sesión provechosa. Bom, depois dessa mensagem, a gente vai passar a palavra diretamente para a Adriana Campelo, coordenadora regional da iniciativa Making Cities Resilient 2030, especialista em resiliência urbana, mudanças climáticas e desenvolvimento econômico sustentável. Adriana, um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. Muito obrigada, Luciana. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar hoje nessa sessão. Eu acho que é a primeira sessão em português. Então, é muito interessante poder começar fazer parte dessa sessão. Eu vou compartilhar com vocês, Luciana falou, eu sou coordenadora regional da iniciativa Construindo Cidades Resilientes das Nações Unidas, na Agência das Nações Unidas de Redução de Risco de Desastres. Eu quero compartilhar com vocês uma apresentação, só um minutinho. Então, esse convite de hoje é muito interessante para falar sobre mulheres, liderança e resiliência, né? Algumas experiências no Brasil, eu sou brasileira e trabalhei com resiliência em Salvador, no estado da Bahia, e hoje trabalho com resiliência nas Américas e no Caribe, então, num escopo diferenciado, em termos de termos muitas culturas diferentes. E aí, na ideia de contextualizar um pouco como é essa situação na região das Américas e do Caribe, eu trouxe aqui algumas notas. Primeiramente, a gente tem, pelas informações da CEPAL, a gente tem uma população de 665 milhões de pessoas nas Américas e no Caribe, e cerca de 51% dessa população é uma população formada por mulheres. Essa população está localizada principalmente em áreas urbanas, então, na América Latina, 81% da população está em áreas urbanas, e no Caribe, 73% da população está em áreas urbanas. Existem algumas condições limitantes, né, em relação à mulher. Primeiro, assim, alguns aspectos limitantes é a baixa participação na tomada de decisões familiares e nas decisões comunitárias. Também é limitante o acesso que as mulheres têm à gestão de finanças, tanto finanças familiares, também quanto ao acesso de serviços bancários. Obviamente que a gente está falando de uma população geral e de países na região que têm relações diferentes. Então, a gente não está falando das classes altas dos países da região, mas está falando da população geral. Temos também mulheres com muita dificuldade de acesso aos serviços bancários, ao crédito, acesso aos cuidados de saúde, inclusive saúde da mulher, e dificuldade de acesso à educação. Esse quadro ele é agravado nas áreas rurais. Nas áreas urbanas, esse quadro ainda é melhor, mas nas áreas rurais, esse quadro é mais agravado. Na América Latina e no Caribe, a gente tem mais um fator que precisa ser chamado a atenção. É a região global que tem as mais altas taxas de criminalidade. Então, no ano de 2020,
pelo menos 4.091 mulheres foram vítimas de feminicídio nos 26 países da América Latina e do Caribe. Então, 17 países da América Latina e em 9 países do Caribe. E aí, a gente trazendo isso para a nossa conversa sobre resiliência, a América Latina e o Caribe ocupam o primeiro lugar no mundo em assassinato de pessoas que trabalham com o meio ambiente e que trabalham em causas ambientais. Então, na América Central, entre 2015 e 2016, houveram 2.197 ataques registrados a mulheres que são defensoras do meio ambiente. E 37% desses casos de ataques registrados tinham componente de gênero. Outro grupo também, que é um grupo vulnerável nas questões de resiliência e de gestão de risco de desastre, é o grupo de pessoas LGBTQI+. Entre 2014 e 2020, pelo menos 3.599 pessoas foram assassinadas na América Latina e no Caribe, 39% deles por motivos relacionados com preconceito contra a sua orientação sexual ou identidade de gênero. Ou seja, aqui há, para as mulheres e as pessoas LGBTQI+, tem dois fatores interessantes que aumentam a vulnerabilidade. Uma é orientação sexual e gênero, e a outra é o trabalho com causas ambientais e o trabalho com resiliência. Bom, e aí, gente, falar de resiliência, para falar de resiliência, a gente precisa entender quais são os impulsores de risco, né? E eu trouxe aqui um quadro, que é um quadro da UNDRR, que fala, né, como é que o risco aumenta. Bom, uma coisa na nossa região que é muito importante é a questão da migração e do deslocamento massivo de pessoas. Então, a gente tem um deslocamento massivo de pessoas por conta de busca de melhoria da vida, de empregos. Por exemplo, no Brasil, a gente tem esse movimento de pessoas que vão do Nordeste para o Sudeste, em busca de melhores condições de vida. Mas a gente também tem, na região, essa migração de pessoas que precisam sair dos seus países por motivos políticos, como é o caso da Venezuela, e aí a gente tem Brasil, Colômbia e Equador sendo muito afetados pelas questões de migrações políticas, inclusive a América Central muito afetada por questões de migrações políticas, e aí as mulheres outra vez se tornam mais vulneráveis nesse sentido. A gente tem como impulsor de risco também a falta de planejamento urbano, que acontece na maioria das cidades grandes da América Latina. A gente tem, às vezes, governos que são débeis, que são fracos, que não têm uma visão de tratar, de fazer a gestão de risco de desastre. Bom, e aí outros problemas, né, que impulsionam o risco: crise hídrica, insegurança alimentar, violência e criminalidade, estabilidade política, pobreza e desigualdade. A desigualdade social aumenta muito de forma sistêmica, criando em cascata resultados e situações que amplificam os riscos, né? Outra questão extremamente importante, obviamente, é a mudança climática e como os eventos extremos estão acontecendo cada vez com mais frequência e com mais intensidade, e, por outro lado, a degradação ambiental também. E as informações que a gente tem, esse quadro é um quadro da GAR, que é a publicação da UNDRR, que é o estudo científico com as informações e dados que a gente tem. Então, a informação que a gente tem é que até 2030, os desastres globais vão aumentar 40%, e que a gente teremos em torno de 540 desastres por ano, o que significa 1,5 desastre por dia. Também, para cada ano, vai ter uma diminuição de receitas em torno de 10%, de 10 vezes mais do PIB que a gente tem hoje. Então, os desastres também vão impactar as receitas,
os países que têm um alto nível de receitas. Então, os desastres, eles não só causam problemas para as pessoas, mas como também para os ativos, para os empregos, para toda a cadeia produtiva. Em termos de seca, também há uma previsão que a seca vai dobrar e que a gente vai ter também eventos de extrema alta de temperatura serão triplicados. Bom, e aí o último ponto é que até 2020, 120 países, e isso é um bom aspecto, vão ter adotado estratégias de redução de risco de desastre. Quando a gente fala de gestão de riscos, a gente está falando, o que a gente está falando é de resiliência, são nomenclaturas um pouco diferentes. Mas a gente não tem só notícia ruim, não. Queria falar um pouco dos avanços, principalmente em relação à mulher. Então, a gente tem um marco de Sendai, que é o acordo que os países assinaram com as Nações Unidas para a redução de riscos de desastres. E aí, a gente olhando as prioridades do marco de Sendai, primeiro, para a gente se preparar para o risco e para a gente se preparar para a resiliência, a gente precisa conhecer o risco. E então, tem esse trabalho em relação com foco de gênero, de como é que a gente conecta o marco de Sendai com as relações de gênero. Então, o primeiro aspecto a gente precisa conhecer quais são os riscos de desastres, mas a gente precisa também conhecer como esses riscos de desastres impactam gênero. E aí, gênero, falo de uma maneira geral, não só em relação à mulher, mas em relação a pessoas. A segunda prioridade do Marco de Sendai é como desenvolver, criar, construir uma governança para a gestão desse risco e para a redução de risco. Então, no aspecto dessa governança, é também necessário ter um aporte, um olhar de gênero, inclusive com mulheres em posição de liderança em instituições, em organizações, em empresas, no setor privado, na área pública. A terceira prioridade do Marco de Sendai é o investimento na redução de risco de desastres para a resiliência, ou seja, um investimento em infraestrutura resiliente. E isso também precisa ser sensível ao gênero. E a quarta prioridade é em relação à preparação para a resposta, reabilitação e construção de cidades melhores, né, de ambientes melhores, de comunidades mais resilientes. E, outra vez, a gente precisa trabalhar na perspectiva de gênero. E já há em algumas organizações e algumas empresas privadas que trabalham como é uma cidade preparada para a mulher. Inclusive, na América Latina, a gente tem alguns exemplos. Buenos Aires, por exemplo, há um tempo atrás, trabalhou muito em relação a essa questão. Bom, em termos de avanço nessas agendas, é claro que a gente precisa, primeiramente, ter as políticas públicas, a gente precisa ter os acordos, a gente precisa, a partir daí, construir normas legais, e é assim que a nossa sociedade evolui para que as coisas, na prática, a gente possa sentir os impactos e os resultados. Então, trago aqui também 4 pontos chaves que a política de resposta de gênero para a redução de risco de desastre das Nações Unidas comenta. Então, o primeiro ponto é que os desastres não são experimentados uniformemente por todos da sociedade. Homens, mulheres, meninos e meninas e pessoas de diversas identidades de gênero são afetados de maneira diferente, mesmo que vivam na mesma família. E isso é preciso ser levado em consideração quando se faz política pública e quando se toma decisões de investimentos nas comunidades. O segundo aspecto é que a vulnerabilidade, a exposição de risco de desastres, que de forma desproporcionada impacta as mulheres e as meninas, são construídas em razão do seu contexto econômico, social e cultural. E porque elas são culturalmente, digamos assim, impactadas, elas podem ser reduzidas. Então, é necessário conhecer a cultura, entender as questões sociais de cada comunidade, de cada localidade, para que se possa fazer políticas públicas que sejam, de fato, aplicadas e efetivas. O terceiro aspecto dessa política é que, com uma governança efetiva
uma governança afetiva ela deve considerar as dinâmicas de gênero e como essas dinâmicas de gênero influenciam os impactos do desastre. E aí não falo somente em momentos de resposta, mas em preparação e em planejamento para as comunidades de uma maneira geral. E o quarto aspecto é que há um consenso de que quando as capacidades das mulheres, os conhecimentos das mulheres e no contexto das mulheres indígenas, principalmente, suas habilidades são conhecidas, são utilizadas na gestão de risco, todos se beneficiam, toda a comunidade pode se beneficiar. Aí, eu quero te contar um pouco como é que essa agenda tem sido avançado na América Latina. Então, queria contar que tem 4 instrumentos aqui na América Latina que são muito importantes. E aí trago aqui um pouquinho deles para vocês. Então, a primeira é a Estratégia para a Gestão Integral de Desastres da sub-região da região andina. Então, essa estratégia, ela afirma que as mulheres e as pessoas com deficiência devem publicamente serem apoiadas e que as abordagens de gênero devem ser universalmente acessíveis durante as fases de resposta e de construção. Então, isso é liderado pelo Comitê Andino de Prevenção de Desastres e Respostas para a comunidade andina. A outra estratégia é a Estratégia de Gestão de Risco do Mercosul, que inclui considerações específicas de gênero e o avanço da mulher em relação aos ODS. Então, como as mulheres devem também assumir o seu papel e o espaço de delineamento das estratégias. Bom, agora vamos para aqui. A estratégia da sub-região do Caribe. Então, há uma integração da perspectiva de gênero como um elemento transversal na análise das vulnerabilidades. Esse é um ponto extremamente importante, quando se faz análise de vulnerabilidade, entender e considerar essas diferenciações e como deve ser considerada, levada em conta na concepção de políticas, estratégias, programas de redução de riscos de desastre, bem como nos processos de recuperação e de construção. E tudo isso que a gente está falando, desde o programa de DRA, como recuperação e construção, faz parte da resiliência. E aí comento que tanto o SEDEMA, que é o Comitê do Caribe, como o CARICOM, são duas instituições que são atualmente lideradas por mulheres. Também, um outro instrumento que é um avanço também é o Plano Regional de Gestão Integral de Risco de Desastres da América Central, que é de 19 a 2023, e a Política Centro-Americana de Gestão Integral de Riscos de Desastres, que vai até 2030. Então, outra vez, esses planos e políticas procuram tornar visíveis as diferentes formas pelas quais as mulheres e os homens são afetados pelos desastres e na construção da resiliência, quais são os diferentes papéis que a eles são atribuídos, e os riscos e os processos que são incluídos nisso. Também a CEPREDENAC, SICA, lidera a formulação dessas políticas e, atualmente, como o SEDEMA, é também liderado por uma mulher. Então, assim, é muito interessante você ter mulheres nessas instituições e pensando como mulheres na busca de políticas. E aí, para finalizar minha fala, eu queria só falar um pouquinho da iniciativa Construindo Cidades Resilientes, que é uma iniciativa com vários parceiros, Resilient Cities Network, ICLEI, hoje eu estou aqui na sede do ICLEI, são nossos sócios, são nossos parceiros também. Atualmente, a gente tem, na região Américas e Caribe, 706 cidades. No Brasil, a gente tem 278 municípios, e temos, na região, 7 hubs de resiliência. No Brasil, a gente tem 3 hubs de resiliência e algumas alianças que são extremamente importantes. Queria dizer que, dentro do trabalho com os hubs de resiliência, a gente tem visto que o trabalho liderado por algumas mulheres, e aí eu posso dizer Medellín,
Cidade do México, são hubs de resiliência que têm tido um trabalho espetacular e apoiado muitas outras cidades. E, além das cidades da MCR, do Making Cities Resilience, eu também testemunhei, enquanto CEO da rede de cidades resilientes, o trabalho de outras mulheres, como a gente tem aqui hoje. Minha colega Verônica e também minha colega Andrea. Bom, Luciana, obrigada. Também queria dizer que estou muito feliz de hoje estar aqui com mais 2 cidades brasileiras, Rio e Salvador. É muito bacana ter isso, fazer essa conversa em português e fazer essa conversa com cidades brasileiras. Então, acho que é isso. Muito obrigada. Passo a palavra. Muito obrigada a você, Adriana, por esse panorama da região importante, tanto em termos de desafios e de avanços também, que é importante ter algo de celebratório nesse contexto. Muito obrigada pela sua fala. A gente vai ter um momento de perguntas depois com a Adriana, mas agora eu gostaria de passar a palavra para Joyce Trindade, secretária de Políticas e Promoção da Mulher da cidade do Rio de Janeiro. A Joyce, que é graduada em Gestão Pública, tem uma longa trajetória interdisciplinar, trabalhando tanto no setor público como no terceiro setor, e cofundadora do projeto Manivela e podcast Expresso 2222. Joyce, um prazer contar com sua presença aqui. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Estão me escutando bem? Só para confirmar se a minha internet está boa. Sim, agora a gente está te escutando sim. Tá ótimo, então. Maravilha, gente. Se começar a falhar, por favor, me avisa, porque eu estou num café, estava entre agendas, então tive que me ajustar aqui num café para conseguir falar com vocês. Pessoal, boa tarde para todos e todas aqui presentes. Bom dia, boa noite para quem estiver também em outro país. Meu nome é Joyce Trindade, estou como secretária de Mulheres na Prefeitura do Rio de Janeiro, nessa missão da gente conseguir construir uma cidade onde paute as nossas vidas, onde a gente entenda que não há como construir uma cidade melhor, ou um estado melhor, ou um país melhor, se não houver no centro a discussão de gênero. Então, eu fico muito feliz com o convite, porque para a gente estar fazendo esse debate é fundamental. E eu sempre reforço muito para todas as pessoas que esse é um debate que não deve ficar apenas para o dia 8 de março, no mês onde a gente reconhece o direito das mulheres, mas eu provoco aqui todos e reafirmo a importância da gente trazer o debate de gênero para todos os momentos. Se a gente não trouxer a lente das políticas públicas de mulheres de gênero para o centro da discussão, infelizmente não haverão mudanças efetivas, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em nenhum lugar do mundo. Eu acho que é importante trazer para vocês que aqui no Brasil, como um todo, a gente tem um cenário onde as mulheres são mais da metade da população, somos em torno de 54% da população brasileira, mas um ponto também importante, que somos quase a metade do serviço público brasileiro, que é o lugar que eu falo, enquanto governo, somos quase a metade do serviço público brasileiro. Entretanto, somos apenas 18% dos cargos de liderança, o que significa que as nossas mentes e as nossas vivências não estão ainda ocupando o direito, que é justamente no lugar da tomada de decisão, justamente no lugar do desenho do orçamento público e tudo mais. E a companheira aqui que me antecedeu, falando sobre os casos de feminicídio, é muito triste a gente observar que tantas mulheres morrem, não só aqui no Brasil, mas como em toda a América Latina, pelo único motivo de serem mulheres. E isso é um dado, é um número que a gente não pode tolerar e que eu acredito que ninguém deve aceitar nas próximas gerações. A gente tem um desafio em comum, coletivo, que a gente está... Alô? Estão me ouvindo bem? Só para confirmar que apareceu aqui uma oscilação de internet. Tá ótimo. A gente tem um dado muito importante que a ONU revelou, acho que ano passado, se não me engano, que, por exemplo, muito triste ainda em conjunto, que daqui a 135 anos e meio a gente vai estar alcançando a equidade de gênero, a igualdade de gênero nos países. E eu sempre tenho muito reforçado para as pessoas
que nenhum de nós estaremos vivos até lá, né? Nenhum de nós poderemos ver isso. Então, eu sempre convoco todo mundo para que a gente acelere, né, essa etapa da vida, porque eu gostaria muito de ver, mas caso eu não veja, eu espero que as minhas filhas e netas, né, tenham a possibilidade de vivenciar uma sociedade melhor. E aí, a partir disso, queria muito trazer para vocês o seguinte: nós, enquanto máquina pública, nós, enquanto cidade, eu trabalho na Prefeitura do Rio de Janeiro, né, assim como outros entes governamentais, temos uma missão muito concreta. Por sermos a mão, né, do Estado operando sobre a vida das pessoas, nós temos a possibilidade de provocar mudanças estruturais. É importante reforçar que a política pública de gênero, ela não é algo orgânico. Ela não é um debate que, de forma benevolente, as pessoas debatem ou tratam ela. Ela é um debate que devemos provocar diariamente. E, além de provocar, devemos justamente criar ferramentas sociais, de políticas públicas, onde a sociedade, né, se veja participando, onde tenhamos ali políticas públicas de mudança de mentalidade, entendendo que o machismo, né, é algo estrutural. Então, precisamos provocar mudanças estruturais e de mentalidade social para que a gente consiga mudar efetivamente. Eu sempre reforço também que o meu sonho, né, é que o meu cargo não tenha mais a necessidade de existir, né? Que uma Secretaria de Mulheres não seja mais um desejo coletivo, porque a igualdade de gênero já vai ser alcançada. Então, eu trabalho para daqui a alguns anos, né, a minha função não seja mais uma demanda, mas sim que já tenha sido superado e a equidade de gênero seja algo estabelecido. Então, nós, governos, temos essa responsabilidade de provocar políticas públicas estruturais e estruturantes para que essa realidade seja alcançada e acelerada, porque é importante falarmos que não temos tempo a perder. Né? Nós temos uma missão, que é continuar fazendo que a sociedade respeite os nossos corpos e, para além do respeito, né, gente, que a gente esteja viva. A gente está falando de uma coisa muito básica. As mulheres precisam estar vivas. Infelizmente, isso não é uma garantia. E trago para vocês um exemplo recente que tivemos aqui no Brasil, de uma vereadora eleita que foi morta por um caso de feminicídio. Ela estava no espaço de poder, ela estava eleita, entretanto, né, dentro da sua casa, ela foi vítima de feminicídio pelo seu companheiro. Então, mesmo ocupando espaços de poder, a gente não está segura, né? Então, é importante trazer isso. Algumas experiências para a gente ser bem assertiva aqui. Depois eu posso também mandar o nosso material, né, da Secretaria de Mulheres para compartilhar com vocês. Vai conseguir? Conseguiu entrar? Então vou pedir a Marcela, a minha assessora, ela acabou de entrar na reunião, se vocês puderem liberar a transmissão de tela dela, para ela poder apresentar a nossa apresentação da secretaria. Quem poderia fazer isso para mim aqui? Só para ter certeza. Ela não está conseguindo compartilhar a tela? Marcela está online já, né? Marcela, você pode solicitar. Oi? Não estou conseguindo, não está nem aparecendo. Então acho que alguém tem que habilitar ela. Será que vocês podem mandar para mim, talvez, essa apresentação e eu consigo? Estou pedindo aqui para a equipe para habilitar, mas talvez isso demore um pouquinho. Você pode mandar o link aqui para a gente, Marcela, por favor? Eu peço desculpa, pessoal, que eu não consegui fazer automaticamente porque eu estou fazendo pelo celular. Então, ou eu falo, ou eu me vejo, ou eu passo. Não tenho essa habilidade. Mas, seguindo, vou compartilhando. Quando a gente conseguir apresentar, eu reforço com vocês. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, em 1º de janeiro de 2021, a gente recriou a Secretaria de Mulheres na nossa cidade. É importante trazer para vocês que a Secretaria de Mulheres ela tem um papel fundamental, que é construir políticas públicas para garantia da vida, da segurança e do acesso aos direitos de todas as mulheres cariocas ou das mulheres que vivem na cidade do Rio de Janeiro. Por sermos uma cidade capital, temos muitas mulheres de cidades vizinhas que utilizam também as nossas políticas públicas. Então, é importante também compartilhar isso com as pessoas, com as pessoas que cidades de capital também precisam trazer, né, essa responsabilidade
de construção de políticas públicas para as cidades vizinhas. Pode voltar à tela anterior, por favor? A tela anterior mesmo, a primeira. Isso. Aqui na cidade, a gente tem uma meta em conjunto que é Rio, uma cidade de referência na equidade de gênero. Então, essa é uma meta compartilhada, não só por mim, enquanto secretária municipal de políticas para as mulheres, mas também por outros secretários, entendendo que esse é um trabalho em conjunto. Não há possibilidade de fazermos políticas públicas para as mulheres se não for compartilhada essa missão com outras secretarias. Pode passar. Quem somos, né, enquanto secretaria? Aqui nós temos uma estrutura, mas não vou me ater muito a essa parte. Depois eu posso compartilhar com vocês melhor, para a gente poder ganhar tempo. Onde estamos? Aqui é um pouquinho, esse mapa está um pouco obsoleto, infelizmente, mas depois eu posso mandar para vocês também. É importante trazer para vocês que quando começamos a Secretaria da Mulher, tínhamos apenas 4 equipamentos públicos, 4 lugares de atendimento às mulheres. Um fato fundamental é, a cidade do Rio de Janeiro ela é bastante extensa. Eu venho do extremo da cidade, que é onde eu não consigo sinalizar para vocês aqui, mas enfim, temos o lado direito, que é o centro do Rio de Janeiro, e temos o lado esquerdo. Eu venho do lado esquerdo, que é justamente o extremo da cidade do Rio de Janeiro. E quem nasce nesse lado esquerdo, exatamente onde está o ponto dela, leva em torno de 3 horas para conseguir se locomover até o centro do Rio de Janeiro, que é o extremo do lado direito. Isso é importante por quê? Porque o direito à cidade é uma das nossas diretrizes nas construções das políticas públicas. Não adianta pensarmos políticas públicas para a população se não pensarmos o acesso à cidade. Sempre reforço muito que, se a gente constrói o melhor equipamento público, o melhor lugar de atendimento, precisamos pensar em como as pessoas acessam, porque o primeiro direito de um cidadão é ele chegar no lugar. Se ele não conseguir chegar, não adianta a gente construir. Então, a gente começou com 4 lugares que herdamos e, ao final do ano passado, chegamos em 21 lugares da cidade do Rio de Janeiro, conseguindo possibilitar que as mulheres rapidamente conseguissem acessar e pedir socorro. Né? Isso, para a gente, é um ponto fundamental. Esse mapa aqui não está apresentando todos os lugares, mas é importante trazer isso. Em 2 anos de gestão, saímos de 4 para 21 lugares. Pode passar. Os equipamentos, pode passar. O abrigo sigiloso é um abrigo, né, de atendimento às mulheres em situação de extrema violência contra a mulher. É uma política pública fundamental para a gente garantir que as mulheres tenham para onde ir em tentativa de feminicídio ou extrema violência contra a mulher. É um abrigo sigiloso para que elas possam ir também junto aos seus filhos para esse lugar. E, a partir disso, elas consigam ter a vida delas garantidas e, para além disso, para que elas consigam também, né, ter ali, restabelecer as suas vidas. Então, durante esse processo de abrigamento, elas também têm ali, né, o acesso aos direitos, à educação garantida, à saúde e tudo mais, junto aos seus filhos. Pode passar. Casas da Mulher Carioca, que é um equipamento para a gente. Casas da Mulher Carioca, que é um serviço para a gente fundamental, onde justamente, né, acolhemos as mulheres das mais diferentes realidades, mulheres em extrema vulnerabilidade e mulheres também de classe média, para ali elas se capacitarem. É importante que uma das principais estratégias de levarmos a política pública de mulheres para todos os lugares é o seguinte: precisamos chegar nos territórios falando sobre promoção à mulher. Por quê? Muitos lugares, se a gente chegar falando sobre enfrentamento à violência contra a mulher, essa mulher não vai conseguir chegar, porque o agressor vai saber, porque um vizinho pode falar. E as mulheres que chegam ali são mulheres vítimas de violência. E isso intimida outras mulheres a acessarem a política pública. Então, muitos dos nossos serviços são com a primeira entrada da palavra da promoção da mulher, levando capacitação, cursos, aulas de autoestima, aulas de saúde, aulas de esporte e assim por diante. E dentro desses lugares também temos psicólogas, advogadas e assistentes sociais para entrar na pauta do enfrentamento à violência contra a mulher. Então, a gente chega no lugar trazendo a pauta da promoção, entretanto, dentro desses espaços também possuímos uma equipe de enfrentamento à violência especializada. E com isso, a mulher, quando chega lá, não é taxada enquanto vítima de violência doméstica, familiar e outras violências. Pode passar.
Centro especializado de atendimento à mulher. Esse é um lugar para a gente fundamental. Por quê? Neste lugar também temos psicólogos, advogados, assistentes sociais que dão todo o atendimento para a mulher. Uma mulher vítima de violência aqui na cidade do Rio de Janeiro, o primeiro lugar que ela pode ir é justamente esse espaço. Um ponto muito importante que eu gostaria de reforçar aqui. Nas políticas de mulheres, aqui na realidade do Brasil, tá? É importante eu trazer o recorte Brasil e Rio de Janeiro, a gente estimula que a mulher busque ajuda. Por quê? A narrativa de quando a gente fala, mulheres, vocês precisam denunciar, muitas das vezes intimidam essas mulheres. Por quê? Muitas das vezes essa mulher não deseja denunciar o companheiro, o agressor, porque ela ainda tem um relacionamento afetivo. Então, ela tem medo de denunciar esse homem. Ou, por exemplo, ele é o pai dos filhos dela. Então, também ela não consegue denunciar. Ou o grande caso que acontece no Rio de Janeiro. Essa mulher, muitas das vezes, mora em territórios onde há uma presença do crime, né, de outros poderes paralelos, e ela não pode denunciar, porque vive ali. Então, diante disso, a gente estimula que as mulheres busquem ajuda. A gente entende que esse centro especializado é um lugar para a mulher buscar ajuda. As que desejarem fazer a denúncia, elas também vão ter todo o suporte para fazer a denúncia. Mas se ela também não se sentir encorajada ou não puder denunciar, ela também receberá todos os atendimentos. Então, as outras políticas públicas que vocês verão a partir desse momento serão em sequência do primeiro atendimento dessas mulheres neste espaço, beleza? Então, esse é o primeiro ponto 1 do atendimento para as mulheres em situação de violência. Pode passar. Núcleo especializado também é um serviço focado em atendimento às mulheres em situação de violência. Pode passar. Espaço de leite é um espaço que a gente entende, né, ponto exclusivo para a amamentação materna. Todas as nossas políticas públicas prevêem a atenção completa para as mulheres mães, entendendo que muitas mulheres mães, principalmente de crianças pequenas, não têm para onde ir. A solidão de uma mulher mãe, né, principalmente de criança pequena, é muito presente, porque essa mulher não tem uma rede de apoio muitas das vezes. Então, todos os nossos espaços têm previsto, né, um atendimento também cuidadoso com as mulheres, seja amamentando, seja com criancinhas pequenas ou com filhos também com deficiências, também para ali elas terem atendimento. Pode passar. Sala da Mulher Cidadã são pequenos equipamentos da gente que estão principalmente nas favelas e subúrbios e comunidades do Rio de Janeiro. São espaços que a gente faz ali todo o atendimento das mulheres também, nos territórios, né, onde há a presença do crime organizado, onde há outras presenças, e a gente faz questão de estar ali para que essas mulheres também se sintam atendidas. Pode passar? Políticas, pode passar. Cartão Mulher Carioca. Essa é uma política para a gente muito importante de trazer para vocês. Por quê? A gente criou um cartão auxílio para as mulheres em situações de violência e vulnerabilidade econômica. Ele é um valor, agora já está em R$500, que tem duração de 6 a 9 meses, para que essas mulheres consigam sair da casa do agressor. Acredito que muitos de vocês que trabalham com as políticas de gênero sabem que muitas mulheres permanecem na violência por justamente, né, não terem recursos financeiros. E quando a gente fala de mulheres em extrema vulnerabilidade, mulheres empobrecidas, a gente sabe que essa é uma realidade ainda pior. Então, a gente garantiu para essas mulheres um cartão, né, de débito, um cartão que quase todo mundo possui, né, imagino eu, e ela recebe esse auxílio. E nesse sentido, e preciso finalizar minha fala, e nesse sentido, essa mulher recebe esse auxílio para conseguir sair da violência. Vou passar bem rapidinho. A gente também fez o cartão Órfãos do Feminicídio, que é um auxílio financeiro para os órfãos do feminicídio, né? Por termos muitas mulheres vítimas do feminicídio, também acompanhamos esses órfãos para que eles tenham um recurso financeiro imediato e urgente, e ali eles consigam também restabelecer a sua vida. Pode passar, só mais um. E o cartão Move Mulher, que pode encerrando a apresentação, por favor. E o cartão Move Mulher, que é um auxílio passagem para que as mulheres tenham acesso, né, ao transporte público e ali ela não tenha um impedimento de pedir ajuda. Para encerrar minha fala, eu quero muito reforçar que essa é uma das nossas principais políticas públicas, tem muitas outras,
A gente também estimula muito que as mulheres estejam dentro do mercado de trabalho, onde há maior presença de homens, como, por exemplo, a programação, a indústria, né, e outros mercados onde a presença dos homens é mais estudada, por exemplo, a construção civil e muito mais, que geralmente são as áreas onde há maior pagamento, né, de salário. Então, a gente está muito também para disputar o mercado de trabalho para a inclusão de mais mulheres. A gente tem construído diversas políticas públicas como essas para, garantir a vida dessas mulheres, então, no âmbito do enfrentamento à violência contra a mulher, e 2, a promoção da mulher. Lembrando que essas pautas sempre caminham juntas. E é importante trazer a pauta da interseccionalidade. Políticas de mulheres precisam sempre ser trabalhadas com o tema de raça, gênero, classe, e eu sempre acrescento o debate do território. São essas 4 pautas que atravessam não só as políticas de mulheres, mas toda a política de uma cidade, toda a política de um país. Se não debatermos essas frentes de atuação, iremos enxugar o gelo, e iremos não atender todas as pessoas. Para a gente poder combater as desigualdades, para a gente poder enfrentar as violências e garantir a vida de todas as pessoas, precisamos trabalhar os 4 temas. E para encerrar minha fala, gostaria muito de reforçar, né, que para a gente conseguir enfrentar, né, e trazer prosperidade, aumentar a economia de um país ou de uma cidade, precisamos colocar no centro da discussão as mulheres. Porque nós mulheres, em sua maioria, somos as chefas de família. Lideramos economicamente as nossas casas, lideramos socialmente também as nossas famílias, os nossos bairros, as nossas comunidades, e somos as principais usuárias, né, do serviço público. Então, pensar em política pública com olhar de gênero é a gente pensar uma sociedade mais próspera, é a gente pensar a efetivação melhor dos recursos públicos. Senão, iremos aplicar de forma errada todos os orçamentos. Para a gente combater qualquer tipo de desigualdade, precisamos debater as políticas para as mulheres. Quero muito agradecer a participação nesse debate, me coloco à disposição para conversar com as outras lideranças de outras cidades, sejam aquelas que trabalham com as políticas públicas de mulheres ou outros temas também, porque aqui na Prefeitura do Rio a gente sempre trabalha de forma intersetorial. Então, a minha secretaria também trabalha com outras secretarias para a gente debater a melhor forma da cidade, né? Trazer vida e segurança para todas as mulheres. Todos os dias investimos nas mulheres do Rio. E essa é a priorização da Prefeitura do Rio e da Secretaria de Mulheres. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Muito obrigada, Joyce, por essa fala muito inspiradora e também com ações tangíveis por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro, muito interessante. A gente vai entrar em contato com vocês com certeza para ver se a gente pode publicar esse material, dar visibilidade a esse material, porque é importante ter essa troca de experiências e é isso que a gente busca nesse espaço. Eu sei que a gente já está aqui um pouco atrasado, então eu vou pedir para todo mundo ficar mais uns 10 minutinhos para a gente ter espaço para as outras 3 panelistas que vão fazer parte dessa sessão. Eu gostaria de passar a palavra para Fernanda Cerqueira, diretora de Políticas da Mulher, da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude de Salvador. Fernanda, que é advogada criminal, com uma trajetória trabalhando tanto no setor público quanto em universidades. A gente adoraria ouvir mais da sua experiência e das políticas da Prefeitura de Salvador. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Luciana, estar aqui com vocês nesse momento tão importante, com mulheres líderes, mulheres com o seu protagonismo, cada um no seu espaço, cada uma na sua área, mas juntando as experiências para fortalecer ainda mais, né, os nossos locais. Então, eu falo aqui diretamente de Salvador, sou uma mulher soteropolitana e estou tendo a honra de ver a minha cidade crescer e evoluir, principalmente em pontos importantes que foram tratados aqui por Adriana e por Joyce, com quem eu já faço a saudação, né, a elas e a todas aqui presentes. A Adriana trouxe um ponto bem importante, que é a questão dos desastres, né? E Salvador vem numa frente muito forte de combater, ou seja, prevenir
evitar para que esses desastres eles venham a acontecer. Então, recentemente nós ganhamos, inclusive, um prêmio de cidade inteligente. Por quê? Porque diversas frentes, inclusive essa questão da contenção de encosta, a questão voltada à sirene, a questão voltada à tecnologia para a análise, né, pluviométrica, nós temos uma central aqui na Codesal que traz toda essa análise que é interligada nos bairros da cidade do Salvador e nos últimos tempos, graças a Deus, com toda a chuva que vem caindo na cidade, nós não tivemos nenhuma vítima. Então, isso perpassa, sim, né, pela qualidade de vida de viver nessa cidade. Que também vem evolução e transformação no momento em que vias e estruturas físicas dentro da cidade, elas são, né, construídas para interligar e dar acesso para a população. Eu vi que Joyce trouxe um mapa aqui, né, que aproxima as mulheres do Rio de Janeiro aos serviços, diferente também não é aqui na cidade de Salvador. Então, a gente tem várias interligações em que aproxima, inclusive, a área que a gente chama aqui, né, do subúrbio da cidade para o centro em alguns minutos. Então, isso perpassa também pela qualidade de vida da mulher que está aqui em Salvador, seja na questão do acesso, seja na questão do desastre, como eu já disse, nós não tivemos nos últimos tempos nenhuma vítima, e também Salvador vem evoluindo no que tange às políticas públicas, principalmente aqui onde me encontro agora, que é na Diretoria de Política para as Mulheres. Salvador vem trabalhando com a política pública do Alerta Salvador, Juntos pela Erradicação da Violência contra a Mulher, que desenvolve, né, ações fortes para o combate à violência contra a mulher, seja no braço da inclusão da mulher no mercado de trabalho, através, né, de ações como capacitação, profissionalização, a própria interligação com o Sim Mulher, como também, né, o braço dos equipamentos voltados a ter a atuação direta com a equipe multidisciplinar e a rede de combate à violência contra a mulher, né, que a gente chama aqui dos CRANs, que são os centros de referência. Então, a Bahia e Salvador, eles vêm como um marco histórico. Nós tivemos aqui uma das primeiras delegacias para a mulher, lá em 1986, e logo quando é instituída a Política Nacional de Combate à Violência contra a Mulher, lá em 2003, Salvador ganha a sua primeira estrutura física de combate à violência contra a mulher, que é o Centro de Referência Loreta Valadares, que completou no último ano 17 anos. Então, é de muita, né, de longa data que a cidade trabalha com todo o fortalecimento à mulher para que ela saia e se autodetermine e não se torne vítima, né, dessa violência tão cruel que é a violência contra a mulher. E aí eu vi Joyce aqui falando um pouquinho da quebra desse paradigma, né, Joyce, de mulheres que são colocadas só na beleza, que só são colocadas na cozinha. Não, aqui em Salvador, nesse braço da capacitação e da profissionalização, tem um dos programas mais belíssimos e estamos entre as 4, né? Fomos aí, e salvo engano, estaremos recebendo agora um prêmio da Unesco, que estamos entre uma das capitais que desenvolve o programa Maria nas Construções. O Maria nas Construções é um exemplo, é uma parceria que nós temos com o Senai, e é todo o braço da construção civil, em que essa mulher é ensinada na questão do rejunte, na questão do pedreiro, na questão do eletricista, na questão de todo o segmento voltado à construção civil, só que
a ementa é voltada e pautada na construção verde, né? Então, não é simplesmente ensinar a essa mulher esse ofício da construção civil, mas é pensar também, né, como essa construção ela vai ser devidamente implementada para a melhoria daquele espaço e a melhoria da cidade em si. Então, nós estamos entre as poucas cidades em que essa quebra de paradigma pensa também na questão da sustentabilidade. Nós temos, Joyce, também, e a Adriana, né, que tocou nesse ponto, nós temos também aqui uma mulher no volante, né? Então, nós colocamos essa mulher na primeira habilitação, na mudança de categoria, para que ela possa dirigir direção pesada, ambulância, caminhão, dentre outras áreas também, para que a gente possa promover essa equidade de gênero, né? E verificar que nem todas as atividades elas não podem ser colocadas apenas ao homem. A mulher, como a gente sempre diz, ela pode estar em todos os espaços e ocupando todos os espaços, sendo capacitada para fazer com maestria. Mas também nós não podemos tirar, né, o gosto de quem quer estar também na beleza, na moda, né? E aí a gente tem todo o braço do comércio, que é o braço do SENAC, que é justamente onde a gente coloca a mulher na questão da culinária, na culinária refinada, na questão do micropigmentação, na questão do agulhamento. Por quê? Porque a gente busca aqui em Salvador não apenas capacitar para a subsistência, né? A gente vê muito que alguns cursos, eles pautam apenas para a iniciação básica. Não, nós temos cursos de iniciação básica, mas também temos cursos, né, em que oportuniza que essa mulher ela possa se empreender, ela possa ter a sua autonomia financeira e ela possa estar em um patamar em que a sua renda possa, né, fazer o diferencial para ela. Salvador é uma cidade que tem 78% de mulheres, é uma cidade feminina, e ela não é diferente do Brasil, que nós temos 53%, em média, 53% de mulheres. Então, a cidade está sendo pensada, assim, para nós mulheres. Seja também na questão do crédito. Vou dar aqui a fala do Crédito Salvador. Nós temos o Crédito Salvador, que é justamente a possibilidade dessa mulher ter esta renda para incluir na sua atividade. Então, ela é capacitada, ela sai com todo o material do manuseio para começar o seu exercício da atividade enquanto profissional e também tem a possibilidade de ter esse crédito. No braço, né, no foco da violência contra a mulher, né, na violência, a gente observa que a cidade do Salvador, no início do ano, ela teve uma redução dos números de feminicídio, apesar de que Salvador ainda está com um aumento crescente, né, de feminicídio. Mas, no início do ano passado, houve uma redução em relação a todo o estado da Bahia. A Bahia hoje está, infelizmente, no 5º lugar da violência doméstica, e Salvador, através da política pública do Alerta Salvador, vem trabalhando com instrumentos que, né, possibilitem fazer essa redução da violência aqui na capital. Um dos instrumentos que nós utilizamos, inclusive, é o canal 156, Você Não Está Só. Então, a gente tem esse canal para que a mulher ela tenha a informação de todos os serviços, para que ela possa saber o local dos centros de referência, ela possa saber o ponto da rede voltado à saúde, né? Porque aqui a gente tem uma capacitação forte com a área de saúde. Por que, Fernanda, vocês capacitam a área de saúde de forma emblemática, voltada à questão da violência contra a mulher? Porque a subnotificação ela acontece nesse ambiente.
Mas como assim, Fernanda? Vou dar um exemplo. Recentemente, nós tivemos um caso de uma mulher que foi na unidade de saúde pedindo um atestado de 2 dias. Aí a gente, né, questionou, você precisa de um atestado de 2 dias, por quê? Porque eu preciso dormir. Aí, mas atestado para dormir, como a equipe era devidamente capacitada pelo Alerta Salvador, a escuta qualificada foi utilizada e percebeu ali que ela precisava dormir, porque ela era também da área de saúde, o marido dela era um homem violento, e ela passava a noite em claro e não conseguia, no outro dia, exercer a sua atividade. Então, ali não era um caso, né, simplesmente de saúde mental apenas, de descanso. Era uma questão de violência vinculada que oportunizou a essa mulher ter o seu atestado e poder ficar, né, naquele período que ela de descanso para que ela pudesse exercer a sua atividade. Então, o Alerta Salvador, ele busca, através dos seus instrumentos, capacitar, orientar, fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra a mulher e fazer com que essas mulheres fiquem, né, acompanhadas pelos centros de referência. A cidade tem 3 centros de referência, ou seja, é a cidade que mais tem centro de referência na Bahia, porque na Bahia, em geral, somente são 35 centros de referência, e só na capital nós temos 3, com equipe multidisciplinar de advogado, psicólogo e assistente social. Inclusive, Salvador está participando de uma pesquisa da UNB, justamente porque a política pública do Alerta Salvador vem trazendo todo esse diferencial de, como diz o Observatório da Violência, de fazer toda a capacitação com a rede de forma permanente e forte, para que aqueles profissionais em todos os espaços e órgãos do município de Salvador entendam sobre a violência. Então, muitas vezes a pessoa chega numa prefeitura-bairro para pedir uma cesta básica. Na verdade, ela não precisa daquela cesta básica naquele momento. Ela simplesmente, ela, em verdade, ela precisa de uma orientação de como, né, ficar acolhida e orientada por equipe multidisciplinar. Então, a UNB vem analisando a política pública de Salvador, justamente por essa capacitação forte que tem e com a prestação de serviços e fluxos com a rede de enfrentamento. Então, nós temos um diálogo permanente com as DEANs, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com as organizações, com a comunidade, justamente para que o diálogo seja diário. Salvador trabalhe 365 dias falando sobre isso em todos os espaços, para que os números, né, sejam reduzidos com, é claro, a formação do seu corpo técnico, para que isso chegue de forma efetiva até a população. Identificamos também que há uma análise feita nos bairros, como, por exemplo, aqui no bairro de Itapuã, que é um bairro que sinaliza com um grande índice de violência contra a mulher, que os centros de referência estão atendendo essas mulheres. Ou seja, mas essas mulheres não são do bairro de Itapuã. Aí vocês me perguntam, como assim, Fernanda? É porque o fenômeno da violência faz com que essa mulher não queira ser atendida naquele bairro, seja pelo medo, seja pela vergonha. Mas a gente percebe o atendimento e a existência da política pública forte no bairro do Bonfim. Então, a mulher se desloca do bairro do Itapuã e é atendida no bairro do Bonfim. Por quê? Porque ela relata essa questão de que ela não quer ser identificada naquela comunidade como uma mulher que sofre violência. Nós respeitamos, atendemos, e aí a gente percebe que nem sempre a territorialidade do centro naquele local vai, né, realmente
abraçar e atender a mulher que mora ali. Não, pelo contrário. Elas buscam outros locais para que elas possam ser mais acolhidas e atendidas. Salvador também trabalha com o Núcleo de Enfrentamento e Prevenção ao Feminicídio. O que é isso? O Núcleo de Enfrentamento é um braço da política pública que trabalha com homens autores de violência. Nós temos um termo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e todas as nossas medidas protetivas, claro, preenchendo as análises judiciais, elas são encaminhadas ao município. E esses homens participam de grupos reflexivos e são monitorados por um ano e passam por uma outra análise de monitoramento no segundo ano. Então, esses homens passam 24 meses no município. Por quê? Porque, trazida a análise dos números do Observatório da Violência, foi identificado que o feminicídio acontece, ou a violência mais grave acontece, quando o homem e a mulher passam a não ser monitorados após a expedição da medida protetiva. E esse monitoramento, ele tem que ser forte pelo Estado. Diante disso, as medidas protetivas expedidas para a questão dos homens são encaminhados para o Núcleo de Enfrentamento ao Feminicídio e nós monitoramos esse homem por 24 meses para saber se ele praticou uma violência com a mesma mulher, com outra mulher, ou não praticou nenhuma violência. A gente precisa saber se houve reincidência. Esses são dados que ficam ancorados no nosso Observatório da Mulher. A política pública tem o Observatório de Violência contra a Mulher, e lá nós temos o perfil das mulheres que sofrem violência e são assistidas pelos nossos centros de referência. Nós temos o perfil do homem autor de violência, que é encaminhado através do termo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça para o NEF. Nós temos os dados de acompanhamento das festas populares. Salvador é conhecida como mundialmente como a cidade do carnaval, né, e das festas populares. E no carnaval nós vamos para a rua, sim, com a estrutura dos centros de referência, com o observatório e com campanhas informativas, como a desse ano, Entre no Bloco do Respeito, para que a gente tenha todas as pontas, a informação, o atendimento. Nós atendemos 1.600 mulheres nos 2 circuitos e realizamos 3.600 atendimentos, porque uma mulher ela pode ser atendida por vários serviços, né, que é a psicóloga, assistente social e advogada. E, como eu digo, diariamente nós trabalhamos com essa política de forma informativa do atendimento e da assistência para que a mulher consiga sair do ciclo de violência. Nós temos aqui também o auxílio moradia. O auxílio moradia não é apenas só na questão do desastre. O auxílio moradia também é para que a mulher ela possa, no momento que sai de casa, ela possa também ter esse auxílio para ter um aluguel e se manter com os seus filhos, porque a estatística aqui mostra que essa mulher ela sai de casa com, em média, 2 filhos. Então, é uma política pública forte mesmo, né? No sentido de prevenir, atender e acolher a mulher. Porque um dos nossos centros de referência, que é o CANCID, ele tem tanto o braço do atendimento quanto o braço do acolhimento. Independentemente do auxílio moradia, inicialmente, ela quebrando o ciclo de violência ou não, e vindo pedir socorro ao município, ela fica lá, né, acolhida por até 15 dias com seus filhos de até 12 anos. Porque a realidade mostra que a mulher, ela sai de casa e não tem para onde ir. Ela vai ficar sentada no banquinho da praça, ela vai ficar sentada no banco da DEAN? Não. Ela precisa ser ali acolhida, ouvida por a equipe multidisciplinar,
para que ela seja orientada e que ponto da rede ela possa caminhar. Eu acho que eu já falei demais, né, Luciana? Porque eu estou vendo você aparecer, me disseram que quando você aparecesse, meu tempo teria acabado. Então, eu vou encerrar aqui, vou agradecer, vou me colocar à disposição para as perguntas, e, mais uma vez, né, vou desejar aqui Feliz Dia da Mulher, porque nosso dia é todo dia, então, felicidades para todas nós. Um beijo e muito obrigada. Muito obrigada, Fernanda. É muito bom ouvir as iniciativas de Salvador, como sempre, uma cidade super inovadora e muito criativa em desenhar suas políticas públicas. Então, a gente com certeza também vai entrar em contato para buscar mais sobre essas experiências que você mencionou e ajudar a difundir, publicar e fazer essa troca de experiências. A gente já passou um pouco do tempo, mas isso só mostra o quanto esse espaço é importante. E a gente foi realmente ambiciosas na hora de desenhar esse espaço, mas eu gostaria de chamar agora as nossas diretoras de resiliência, Andrea Denigres, que é diretora de resiliência da cidade de Montevidéu, no Uruguai. Andrea é engenheira química, coordenadora de um trabalho sobre mudanças climáticas e já foi diretora da unidade de qualidade do ar. E Verônica Gonzalez, que é diretora de residência da cidade de Juárez, no México. Verônica tem mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento e implementação de políticas públicas e é doutora em estudos urbanos. A gente vai fazer uma pergunta para as duas. Eu vou passar primeiro a palavra para a Andrea, depois para a Verônica, e eu gostaria que vocês comentassem um pouco essa pergunta, por favor. Então, vou falar em espanhol. ¿Podrían, por favor, compartir una iniciativa que esté llevando su ciudad, institución, para fortalecer o promover el liderazgo femenino? ¿Y cuál es la relevancia de esta iniciativa en el contexto actual? Le paso la palabra a Andrea primero y después a Verónica. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la pregunta también. Buenas tardes para todos. Creo que estamos todos en la tarde. No sé, tal vez alguien todavía esté en la mañana, para mí son las 3 de la tarde. Bueno, Montevideo tiene una larga trayectoria en estos temas de trabajar en políticas públicas por la igualdad de género. La primer Secretaría de Igualdad de Género fue creada hace más de 30 años y en sí mismo fue una novedad porque es la primera secretaría que es transversal departamento, ¿cómo se llama? Al gobierno. Entonces es una secretaría muy chiquita, pero que está conformada con integrantes de todos los departamentos. Y eso colaboró con que se pudiera trabajar de una manera integral en todo el gobierno departamental. Fue muy difícil, tuvimos que aprender a hablar idiomas muy distintos, pero pienso que hoy la cuestión es, hemos logrado avanzar muchísimo con respecto a lo que era allá por 1990 cuando esta secretaría se creó. Está pensando en lo que dijo Adriana y también en lo que dijo Joyce y ahora Fernanda. En estos 30 años de avance todavía no llegamos a no tener ningún problema. Estamos muy lejos de llegar a lo que esperamos dentro de 130 años. Y si bien ya hace más de 10 años que tenemos gabinetes paritarios a nivel departamental, los directores de departamento son mitad hombre, mitad mujer, y a pesar de que no es una norma, se ha respetado por los dos últimos intendentes, el intendente anterior, que era un hombre, y ahora la intendenta Carolina Cose. Todavía tenemos dentro de la institución y en el departamento casos con las mismas características que estaba contando recién Fernanda, y de hecho en Uruguay, en lo que va del año, ya vamos 12 femicidios. ¿Ah? Pero de todas maneras yo venía trayéndoles un ejemplo de algo muy lindo, de una experiencia que aparte surge a partir de una conversación entre nuestra intendenta con la alcaldesa de Bogotá, y eso también trae acá la importancia de las redes, la importancia de conversar entre nosotros, la importancia de escuchar cosas buenas y lindas que se están haciendo
en otros lugares y reconvertirlas a nuestra realidad y a nuestra circunstancia. Lo importante, lo que refuerza la resiliencia de nuestras ciudades, estos conversatorios. Así que gracias a la Red de Ciudades Resilientes por hoy darnos esta oportunidad. Lo que yo les quería traer es prácticamente uno de los últimos programas que se han empezado a implementar y que conjunta el Plan de Atención Básica de la Ciudadanía, que tiene un contexto sobre todo orientado a el empobrecimiento que hemos tenido en los últimos tiempos, que creo que es general para toda Latinoamérica, con otro de los proyectos emblemáticos para esta intendenta, que es la protección del ambiente. Entonces se juntaron esos dos programas, uno que era Atención Básica a la Ciudadanía, con especial atención a mujeres vulnerables de contexto crítico y contexto socioeconómico complejo, queremos tener una ciudad comprometida con el ambiente, comprometida con el cambio climático, y donde la gente pudiera trabajar en un contexto, digamos, ambientalmente saludable, fortaleciendo la resiliencia de la ciudad. Y el programa se llama Mujeres que Reverdecen. El proyecto da una oportunidad laboral para brindar apoyo y contribuir al desarrollo personal de mujeres montevideanas mediante tareas que promueven acciones y aspectos saludables con el medio ambiente. Para eso se contrató durante 10 meses a 100 mujeres de contexto en situación de vulnerabilidad socioeconómica sobre todo, y se las va a capacitar en tareas vinculadas a la mejora del medio ambiente, jardinería, huerta, mantenimiento de espacios verdes, pero con un enfoque agroecológico, para que puedan utilizar herramientas, digamos, herramientas agroecológicas para el desarrollo de su tarea. Ay, se me cayó. Bueno, ¿me escuchan? Porque me quedé con una sola oreja. Pero no solamente es una capacitación con actividad práctica. Tiene la misma cantidad de capacitación de agroecología y de generación de materia, digamos, de espacios verdes, que de otros aspectos que nos interesaban a nosotros que las mujeres aprendieran, otras competencias. Específicamente promueven el crecimiento en salud y seguridad ocupacional, derechos y obligaciones laborales, perspectiva de género, habilidades para emprender, negociar y abrir su propia empresa, negociación, toma de decisiones, derechos a la salud, asociación, emprendedurismo, economía circular y solidaria. Porque la idea es que luego de estos 10 meses, estas mujeres puedan desarrollar sus propios proyectos, recibir un apoyo de la institución para que sigan solas generando su propio emprendimiento, ayudando a la intendencia si es necesario, pero también como emprendimiento privado. En este momento están trabajando, otra cosa que nos gustó mucho, es que las mujeres están aprendiendo dentro de la institución intendencia. Son los técnicos de la intendencia, los agrónomos, los abogados, los ingenieros, los maestros, todos nosotros, funcionarios municipales, los que estamos haciendo este trabajo de compartir con estas mujeres. Y realmente había una frase que yo había señalado, pero después se ve que la borré, que me gustó mucho, que la intendenta dijo cuando hizo el lanzamiento de este programa, y es que era emocionante ver 100 mujeres en un salón que estaban construyendo esperanza. Y me quedo por acá, porque me parece que es una linda frase para terminar. Muy lindo, muchísimas gracias, Andrea. Le paso la palabra a Verónica. Hola, buen día a todas. Buenos días aquí en Juárez, buenas tardes en todas las partes del mundo que nos están escuchando.
Pues bueno, gracias primero por la invitación. Creo que es muy importante compartir las experiencias y escuchar. Tal vez sí era muy limitada 1 hora porque creo que todas tenemos que conocer muchas de las iniciativas que se han implementado y justamente todos estos, que a mí se me hace muy interesante, todos los discursos de vida que hay en cada una de nuestras ciudades, que pues bueno, si bien ya mencionaron algunas de mis compañeras aquí en el panel, pues realmente hemos sido violentadas en nuestras ciudades. Todavía falta mucho por hacer. Y justo en esta perspectiva, pues es muy complicado hablar el tema de Juárez por toda la historia que tenemos, por antecedentes, por realmente tener una etiqueta que es cierta, pero que también como nosotros que estamos como parte de los funcionarios públicos aquí en el municipio de Juárez, podemos cambiar esta perspectiva y fortalecer. Si bien nosotros en esta administración hemos estado implementando se ha implementado, perdón, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, toda una agenda de igualdad de género. Entonces, todas las actividades que hagamos en las cuales se puede incluir, porque tampoco es forzar, creo que a veces también esta discusión tenemos que ser como muy críticos de que en ocasiones es como si forzáramos la agenda de género y eso creo que no debería de ser, sino como de una manera más tangible podemos empezar a identificar algunos puntos de los cuales se pueden hacer acciones, como por ejemplo el caso de diseños de espacios públicos con orientación a la equidad de género. Entonces, bajo estas iniciativas, nosotros desde la estrategia de resiliencia en el 2018 comenzamos a trabajar el tema, hacer un abordaje muy serio de la Carta del Derecho a la Ciudad. Creo que la Carta de Derecho a la Ciudad nos ha permitido tener bajo una perspectiva mucho más, digamos, integral de 360 grados, hacia dónde tendrían que ir la igualdad, pero también conservando todas las garantías individuales que nuestra Constitución política, tanto de los Estados Unidos mexicanos como la del Estado de Chihuahua, que es la que nos rige aquí en este municipio de Juárez, puede enfocarse hacia tener ciertos elementos en los cuales ahí es donde nosotros como Resiliencia vamos a empezar a abordar el tema de género. No sé, Luciana, si puedo compartir algo así súper rápido, que es un slide nada más como para abordarla. Prometo no tardarme mucho. Bueno, pues esta es la carta por el municipio, para el derecho a la ciudad para el municipio de Juárez. Y justamente esto es donde yo me quiero parar un poco más. Los componentes que nosotros estamos considerando, abordando, este es un abordaje internacional, nosotros nos inspiramos en todas las iniciativas que hay a nivel internacional y esto es muy importante porque no es una carta de la cual nosotros tengamos que forzar tampoco a que cumplamos o a que tengamos que ver estas perspectivas. Sin embargo, creo que es muy importante que nosotros que estamos construyendo ya esta carta y que en mayo de este año vamos a presentar, realmente consideré estos componentes. El primero, que es la libre discriminación. Nosotros también aquí en el municipio de Juárez hemos visto que hay una discriminación hacia las mujeres en espacios laborales, principalmente, como también en muchas regiones de América Latina, pues también una falta de equidad va muy con el segundo componente, muy de la mano con el segundo componente, hacia salarios justos, hacia jornadas de trabajo también equitativas. Entonces, como nosotros promovemos esta libre discriminación y cuidamos que no seamos discriminadas a través de todos estos elementos. Entonces, también una igualdad de género. Si bien nosotras como mujeres, y ahorita yo escuchando a todas mis compañeras, tenemos una agenda, vamos a decir, completamente distinta a la de los varones, cómo nosotros podemos también garantizar que existan entre los espacios públicos, entre organizaciones de la sociedad civil, entre el gobierno, toda esta igualdad de género y que realmente de una manera cierta se dé.
Otro elemento importante es la ciudadanía inclusiva. Muchas veces las mujeres no participamos en la toma de decisiones de nuestros países, derivado a que siempre tenemos una actividad distinta, porque tenemos más responsabilidades, porque se tiene que cuidar a los niños, por muchísimas cuestiones que están alrededor de nuestros roles de género. Pero entonces, ¿cómo nosotros también pensamos en que los espacios públicos deben de ir diseñados? Y esto se me hace muy interesante porque niños son los que nos han dicho que en ocasiones las abuelas, quienes son los que llevan a estos chiquitos al parque, pues no tienen dónde sentarse, ni una sombra. Entonces, imagínense aquí una ciudad que tiene 40 grados centígrados de promedio en el verano, pues no hay espacios para que las abuelas, que son aproximadamente entre 40 a 60 años, sean las que puedan tener esta garantía de espacios accesibles y asequibles. También una mayor participación política, si bien nosotros en el municipio de Juárez la mayoría de las directoras somos mujeres, pero creo que también faltan otras esferas en las cuales también se participe de una mejor forma. Entonces también cómo nosotros podemos estar desarrollando estas capacidades, pues a través de una correcta aplicación, pero también un correcto instrumentaje hacia esta participación política. El cumplimiento de funciones sociales, las cuales todos los espacios públicos, nuestras oficinas, nuestros hogares deben de cumplir con ciertas funciones sociales, pero también nosotros como somos este eje articulador para este cumplimiento. También, como les decía, vinculado, como les comentaba, los espacios y servicios de calidad, que es muy importante hacer y ver, y ahorita yo estoy escuchando a Andrea, qué interesante estas iniciativas donde la mujer se incluye también en otros elementos, donde ella es propiciadora en estas mujeres que reverdencen, me encantó el nombre, porque cómo nosotros podemos también ver desde otra perspectiva estos servicios públicos de calidad o estos espacios públicos de calidad. En economías diversas inclusivas, mis compañeras comentaron también algunos ejemplos muy interesantes donde las mujeres pueden ser motivadores, pero también factores de cambio a desarrollar su proyecto, a ser emprendedoras de manera independiente y poder cuidar también a los hijos sin descuidar tampoco ninguno de los dos roles, que a veces ya saben que estamos muy estigmatizadas porque descuidamos uno para atender otro, pero realmente cómo podemos fungir con ambos papeles de en nuestra vida. Y los vínculos rural-urbanos inclusivos. Se ha visto, y lo mencionó Adriana al inicio, que en ocasiones también tener esta fuerte este poco lazo, esta débil alianza, vamos a decirlo así, entre las cuestiones rurales y urbanas, hacen que se maneje una brecha muy importante entre las mujeres de la ciudad y las rurales. ¿Por qué? Porque las mujeres rurales son aquellas que tienen que ir por agua, que tienen que estar atendiendo el campo, entonces, y a veces vivir en las ciudades facilita también por el acceso a servicios. Entonces, ¿qué tanto se puede hacer esta vinculación y qué tanto un municipio semi-rural como es Juárez puede empezar a jugar con este binomio, dando justicia social a todas las mujeres, niñas y mujeres principalmente, y adultos mayores que viven en nuestro municipio? Entonces, nosotros a través de esta carta, bajo estos 8 componentes, se han analizado, se han hecho algunos foros, se ha participado en consultas públicas, en mesas territoriales, para también recopilar toda la información que sea necesaria y llegar a una carta que realmente muestre las condiciones que Juárez tiene y lo que se necesita vigilar dentro de las garantías individuales para todos y todas en nuestra ciudad. Entonces, esto es algo de lo que estamos desarrollando, es lo que ahorita estamos implementando y que queremos que ya se publique para justamente empezar a diseñar programas mucho más sólidos y que esta carta no quede en una utopía que no sea cumplida, sino que al contrario nos siente las bases para poder construir andamiajes fuertes en los cuales las mujeres sean respetadas. Entonces, esto, bueno, pues es lo que les quería compartir de mi ciudad y muchísimas gracias. Muitíssimas graças, Vero. Muito obrigado a todas que participaram dessa sessão. Na verdade, a gente passou 30 minutos do tempo, mas não dava para cortar nenhuma fala, porque realmente são falas muito importantes, muito potentes e que trazem iniciativas realmente interessantes, inovadoras, criativas que todos vocês
têm liderado em suas cidades. Eu acho que, como a Andrea estava mencionando, a gente com certeza tem muito o que aprender em ir compartilhando experiências, né? Então, agradecer muito a presença de vocês, 30 minutos a mais até, pedir para todos colocarem suas fotos, suas câmeras abertas, porque a gente quer tirar uma foto de todas. Dizer que a gente vai entrar em contato com vocês para pedir informações sobre os projetos que foram abordados aqui. Como rede, a gente tem um papel importante de difundir informação, então a gente quer muito entender melhor de que maneira a gente pode amplificar o que vocês estão fazendo. Muito obrigada. Agradecer também a Cemex, que é nosso parceiro aqui, sem eles não seria possível esse espaço, e tirar uma foto todas juntas. Nicole, você avisa quando já foi, não sei. Listo, listo. Muchas gracias Perfeito. a todas. Qué gusto compartir con todas ustedes. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, um gusto. Obrigada, pessoal. Muito gosto. Hasta luego. Tchau, tchau. Hasta luego. Chao.